Bom dia, lamparinas! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando mais um estudo, livro Jesus e Atualidade. E hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 16, Jesus e Repouso. Vamos ver quem está chegando. Cadê minhas lamparinas? Bom dia, lamparinas! Bora acordar! E hoje nós estamos aqui fazendo o estudo pelo celular. Estamos aqui na adaptação. Bom dia, Alan, seja muito bem-vindo. Vamos esperar uns tempinhos para o pessoal chegar. Hoje capítulo 16, Drica, bom dia. Seja bem-vinda. Já estamos aqui em clima de Natal. Dani, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 16, Jesus e Repouso, nós vamos falar a respeito da lei de trabalho, né? E da necessidade de repouso na doutrina espírita. Bom dia, Dani, seja muito bem-vinda. Bora lá, gente, vamos começar? Então, para a gente começar a nossa leitura, Joana de Ângeles, né, em psicografia aqui através do Divaldo Franco, traz o seguinte: há no homem sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer as energias. Programas de férias se sucedem em todas as quadras do ano, com excursões, esportes, divertimentos. Quem reside nos campos deseja viajar às cidades. Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Quem vive nos trópicos anela pelo frio. E as recíprocas são verdadeiras, né? Então a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre buscando aqui. Se a gente tem algo, a gente quer sempre o oposto, né? Se a gente mora na praia, a gente quer o frio e vice-versa. E aí a febre das viagens toma conta das criaturas, né? Aquele que as não realiza sentem-se diminuídos, marginalizados, sem status social. Por extensão, todos desejam realizar o seu plano alternativo de espairecimento e de descanso. Um grande número se entrega a trabalhos esfaltantes durante o ano para economizar e realizar o seu sonho nas férias. Quem não se identifica, né, com essa descrição de Joana de Ângeles Júnior, bom dia, seja muito bem-vindo. Somos nós, né, gente? Trabalhamos o ano todo, muitas vezes, para tirar aquelas férias, né, para descansar, ir para a praia, né? Viajar com a família. Labora até a exaustão, assume compromissos para pagar depois as expensas de juros escorchantes de resgate penoso, a fim de gozar hoje. Comenta-se sobre as facilidades para viajar, as vantagens, e tudo são apenas palavras. Trata-se de um modismo. Com raras exceções, as viagens são penosas e as excursões exaustivas. Pouco repouso e muito incômodo, né? A alegrias e os entusiasmos do começo emurchecem à medida que passam-se os dias, substituídos pelo sono irregular, pelas indisposições, pelas horas interminas de esperar em hotéis abarrotados, com serviços deficientes e outros percalços, né? Então vamos lá, gente, a gente sai de férias animado, né? Faz a mala correndo, a gente gosta sempre de fazer a mala, mas desfazer a gente não gosta, né? E quando a gente faz a mala, a gente tá lá no meio da viagem, de repente tá tudo muito gostoso, mas dá uma vontade de voltar para casa, não dá não? A gente sente vontade de voltar para casa, e quando a gente chega em casa fala, ai, nada melhor do que a nossa casa, não é verdade? É isso, é porque muitas vezes a gente tá desacostumado de sair da nossa rotina, né? Quando a gente sai muito, fica muito fora da nossa rotina, a gente sente falta. E é um pouco do que a Joana tá trazendo aqui para nós, né? Então ela fala aqui das dificuldades que muitas vezes a gente tem até para dormir num lugar diferente, né? Por mais que a cama seja confortável, a gente estranha. A propaganda bem apresentada fala da excelência de tudo, que a realidade demonstra não ser bem uma verdade. Na ocasião do retorno, quando acontecem problemas muito comuns em tais ocasiões, recompõem-se as aparências a fim de pressionar aqueles que ficaram, e os comentários exagerados afloram os lábios sorridentes dos felizardos, que agora partem para a faina da regularidade, ou para recuperar os gastos, né? Porque a gente gasta muito também, né? Cansando-se muito mais. Então, vamos lá, gente. Primeira etapa que a Joana traz é um pouco da nossa realidade do dia a dia. Quando nós estamos muitas vezes de férias, a gente perde a noção, né, daquilo que a gente está fazendo. Então,
Então a gente quer exagerar em tudo, a gente quer exagerar no passeio, a gente quer exagerar na diversão, a gente quer exagerar muitas vezes até no repouso, né? Até nesse momento de ficar parado, de ficar inerte, né, do trabalho. E aí às vezes a gente também entra num exagero, né, de ficar ocioso, que também é muito cansativo. Então ela vem trazer um pouquinho de como é que funciona isso. E muitas vezes a gente não tá feliz naquela viagem, mas para o outro a gente traz como se fosse a melhor viagem do mundo, né? A gente volta falando super bem, ou posta nas redes sociais que tá tudo maravilhoso. Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Ou posta nas redes sociais que tá tudo lindo e maravilhoso, mas no fundo, às vezes você nem tá gostando da viagem. Mas o que você vai fazer? Você vai postar na internet o que é melhor, né? As melhores imagens, as melhores fotos, que foi tudo lindo e maravilhoso. E muitas vezes você nem gostou daquele lugar. Já aconteceu isso com vocês? André, bom dia, seja bem-vindo. Então vejam como muitas vezes, Ale, bom dia. Vejam como muitas vezes a gente chega em determinado lugar e a gente quer demonstrar uma coisa que não é realidade, né? A gente quer mostrar para o outro que aquele lugar é maravilhoso, né? Que você está se divertindo e muitas vezes a gente nem gostou do passeio. Muitas vezes a gente nem gostou do lugar que a gente tá doido para voltar para casa, né? Já se viram nessa situação? Todo mundo de atividades faculta a renovação de energias e das novas motivações. Um bom balanço de labores define quais são as opções que se dispõem com alternativas para o bem-estar. Ou seja, quando eu sei escolher qual é a batalha que eu quero seguir, né? Ou aquela escolha que eu quero fazer, é porque eu já olhei todas as opções e eu escolhi exatamente aquilo que eu queria batalhar no meu dia a dia. O homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de esparecimento, que lhe proporcione alegrias e refazimentos para prosseguir trabalhando. Expedientes excitantes, planos extravagantes, movimentação contínua e horários pré-estabelecidos constituem esforços desnecessários com desperdício de energia. A preocupação com trajes, com aparência, o tormento das compras de novidades e lembranças exaurem o nosso sistema nervoso, que se desvergonha, gerando irritação e mau humor. Olha aí a Dani trazendo, no final das contas, a busca do equilíbrio deve ser definitivamente constante e imprescindível. Perfeito, Dani. E olha só, né, quando a Joana traz aqui pra gente, né, que muitas vezes a gente exagera, não só na questão de trabalhar demais, né, aquelas pessoas extremamente workaholics, né, que não tem tempo nem de respirar, que não tem a pausa do descanso, é ruim. E aquelas pessoas também que buscam o tempo todo o descanso, né, de estar de forma ociosa, sem trabalhar, sem ter uma atividade útil, também é ruim, né? Então é tudo equilíbrio, como a Dani trouxe aqui para nós, né? A preocupação com trajes, eu achei interessante essa parte, quando a Joana fala aqui sobre aparência, gente, a gente está vivendo de aparência, né? Muitas vezes a gente está vendo pessoas na televisão, na internet, nas redes sociais, aquelas pessoas que estão sempre perfeitas, sempre bonitas, sempre bem cuidadas, né? Estão sempre com os dentes perfeitos. Gente, isso é ilusão, isso não é realidade, né? Não é a nossa realidade. Muitas vezes a gente quer se encaixar na realidade do outro. Por que a gente fica tentando se encaixar na realidade de muitas vezes de pessoas que são artistas, né? Que vivem da imagem, que vivem da aparência. A gente tem que saber das nossas limitações e aceitar aquilo que nós somos e aquilo que nós somos capazes de ser. Não se exija tanto, a gente pare de se exigir, né? Para de querer ter a aparência perfeita, para de querer ter o nariz perfeito. Tem quantas pessoas entram aí numa situação e numa condição de querer parecer com o outro, gente, e faz tanta plástica, né? Entra numa mesa de cirurgia atrás de mesa de cirurgia. Isso gera um tormento. Gui, bom dia. Rê, seja bem-vinda. Então percebam, né? Quando a gente perde, né, a noção da realidade, quando a gente começa a viver, como a Joana trouxe, né, num mundo de trajes, de aparência, de tormentos, de lembranças, gente, do passado, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso começa a ficar desequilibrado.
Isso gera irritação, isso gera mau humor, isso pode gerar doenças gravíssimas, né? Eu gosto muito de falar dessas doenças psicossomáticas, porque muitas vezes a gente acha que está muito distante de nós. Guerreira, bom dia, querida, seja bem-vinda. Muitas vezes a gente acha que essas doenças estão distantes de nós, mas elas estão aqui, ó, a um passo de nós. E quando a gente perde o equilíbrio pelo excesso do trabalho ou pelo excesso, né, do repouso, gente, nada é produtivo. Por que eu tô falando que o excesso de repouso não é produtivo? Por que o excesso de repouso pode ser prejudicial? Imagina uma pessoa ociosa que não trabalha a mente, que não trabalha o corpo físico. Vai chegando um momento que ela vai perdendo musculatura, né? Ela vai perdendo a capacidade de raciocínio. Ela fica com raciocínio mais devagar, mais lento. Se for uma pessoa de idade, né, que está chegando ali na terceira idade, pior ainda, ela precisa exercitar o tempo todo o corpo físico e a mente, gente. Nós precisamos exercitar a mente. Isso é extremamente necessário. Então, olha a importância da gente ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. E aí, Joana vem trazer, né, dado esse panorama da nossa vida atual, Adib, seja bem-vindo. Dado o panorama da nossa vida atual, porque todos nós temos que ficar nos policiando, né? Se a gente está trabalhando muito, se a gente está ficando muito tempo ocioso. Aí a Joana entra aqui na passagem de Jesus, o que Jesus faria, né? Eu gosto de trazer assim. Jesus comentou que o Pai até hoje trabalha. Quem é o Pai, gente? Deus, nosso Criador, né? Ele também trabalha. O que é o trabalho? O trabalho é a lei da vida. Tanto quanto é o repouso. São leis, gente, leis divinas. Esse, porém, não é paralisação, nem ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Quando a gente fala aqui de coisa, gente, estamos falando de coisas materiais, né? O trabalho não é fundamental para a gente adquirir somente coisas materiais. Isso não significa que não seja importante, a gente precisa, né, adquirir determinadas coisas, né, conquistar certas coisas materiais. Mas não é só isso. Então, a gente precisa entender que trabalho, gente, é atividade útil e ela é necessária para a nossa sobrevivência, para que a gente possa fazer o bem para o outro, mas não para ficar acumulando riquezas. Como repouso, entenda-se a tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar bem com a vida. Então, quando a gente pensa em se descansar, né, e buscar a tranquilidade, nós estamos buscando a conquista do otimismo, recuperação de forças, estar de bem com a vida. E olha que interessante quando ela fala do estar de bem com a vida. Quando a gente está numa rotina insana de trabalho, a gente não consegue estar de bem com a vida. A gente não se sente apto, né, a se relacionar muitas vezes com o outro. A gente começa a entrar numa rotina tão louca, tão maluca, né, que a gente passa a não prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Quem já passou por isso em certos momentos, né, na jornada profissional? Às vezes a gente está numa velocidade, num acelero tão grande no trabalho que a gente não consegue prestar atenção na família, a gente não consegue dar atenção aos filhos, a gente não consegue dar atenção ao pai e à mãe. E as pessoas começam a notar, e aí elas começam a reclamar. E aí vai virando um ciclo vicioso, porque você tá estressado porque você tá trabalhando muito, né? A família tá estressada porque você não dá atenção. E aí gera-se uma cobrança que tira a nossa tranquilidade interior, percebam? Proporcionar-se relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes e joviais, alegres. Olha que interessante, né? A Joana trazendo aqui. Não só conviver com pessoas jovens, gente, mas principalmente com pessoas experientes. Como as pessoas que têm experiência, vivência de vida, conseguem nos ensinar e a gente aprende tanto com elas, né? Olha aí, a Lê falando, ó, sei bem como é que é, não vi minha filha crescer. Gente, já imaginaram, né? Muitas vezes a gente trabalha tanto porque a gente quer proporcionar, né, Ale, para o outro uma qualidade melhor de vida, porque nós muitas vezes não tivemos essa qualidade de vida e a gente quer proporcionar para o outro. E quando a gente faz isso e trabalha muito, né, para proporcionar isso, muitas vezes a gente está se afastando e a gente perde a oportunidade de ver a criança crescer. E muitas vezes, né, como a doutrina espírita nos traz,
Do 0 aos 7 anos, gente, é o momento que aquele espírito, quando encarnado, tem a possibilidade, está mais apto a receber novas informações. Porque ele ainda não está conectado 100% a esse corpo físico, ou seja, aquele espírito está muito mais no lado espiritual do que no corpo material. Então, muitas vezes, nessa idade, não aparece tanto as suas más tendências como espírito. E ele é muito mais suscetível ao aprendizado. Ele é muito mais suscetível a receber boas informações. Por isso que a gente diz que a criança precisa, logo cedo, ter acesso às informações dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque isso tudo, gente, é aprendizado para a criança no momento, no estágio da vida, né? Muito importante. Os pais são fundamentais nesse momento, né? Mas não desanima não, Ale, mesmo que você não tenha participado ou presenciado, a gente sempre também se sente um pouco culpado, né? De não estar ali 100% ao lado daquela criança. Mas eu tenho certeza que você deve ter plantado em momentos oportunos, né? A semente certinha ali, hein, Ale? Para poder germinar e crescer no coração dessa criança aí, na sua filha, né? Algo importante que vai reverberar lá na frente, quando ela for adulta, ela vai lembrar e vai falar, nossa, pai, quando eu lembro de uma vez que você fez isso, vai falar, nossa, nem lembro disso, né? Mas marcou o momento da vida dela. Tô falando isso pela experiência que eu tive com meu pai, que trabalhou muito, né? Quando eu era pequena. E não era tão próximo, né? Como você está mencionando aqui, trabalhava muito para poder proporcionar para a gente uma vida melhor. Mas teve momentos muito importantes que eu estive com meu pai, em poucos momentos, né? Mas momentos muito marcantes. Então eu espero que você tenha também a grandeza, né, no futuro de ter esse tipo de experiência. Dela trazer para você, pai, lembro de um momento assim que foi tão importante para mim. Né? E é importante quando a gente percebe isso, né? Olha aí, a Lê falando que tá sempre tentando melhorar a cada dia. Todos nós, a Lê. Pessoal do Papo de Espírita, sejam bem-vindos. E vamos lá. E aí, proporciona-se relação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experiências, joviais, alegres, sem ruídos, viagens em calma para tomar contato com os lugares. Gente, vocês já viram aquelas pessoas que vão para os lugares e não se conectam com o lugar? Se conectam com o celular, como eu tô fazendo aqui, porque eu tô tendo que ler, né, o texto aqui no celular, mas se conectam no celular e estão ali num lugar maravilhoso. E aí a intenção ali é tanto de mostrar para os outros o lugar que ela está, tirar foto e postar no Instagram e postar no Facebook, que ela esquece de curtir o lugar. Ela esquece de se desconectar do telefone. Já viram, gente? Aquele pessoal que fica o tempo todo tirando selfie. Eu já viajei com pessoas assim. Meu Deus do céu, é desesperador. Eu queria andar, eu queria conhecer os lugares e daqui a pouco... Não, para aqui, vamos tirar uma selfie. Né? Tenho certeza que vai ter gente que vai se identificar aí, né? Tudo bem tirar uma selfie, né? Mas, gente, e a oportunidade de conhecer o lugar, de perceber a paisagem, agradecer a beleza de que Deus criou para nós, né? Dos animais que estão disponíveis ali para a gente conhecer. A natureza que é perfeita, né? Muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de conhecer um lugar bacana. Olha lá, a Lê trazendo a Lívia, criança amorosa, vai fazer 12 anos. Gente, que delícia, hein, Lê? Parabéns, 12 anos é uma idade muito gostosa. Aborrecência, né? Tá dando muito trabalho? Queria saber, depois comenta aí, Lê. Pois bem, né? Vamos lá. Então, Joana traz aqui... A gente precisa aproveitar os lugares que a gente vai visitar. Costumes, os indivíduos que estão ali. Gente, que cultura maravilhosa que tem o nosso país. Vocês já conheceram o seu país de vocês? Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares do Brasil, mas eu ainda tenho muito lugar para conhecer. E que lugar maravilhoso, quanta cultura gostosa, quanta comida típica gostosa, né, pra gente conhecer. Então, conhecer indivíduos sem pressa constitui esse método eficaz para um bem utilizado do repouso. Quando a gente conhece os lugares sem correria, sem pressa, na tranquilidade, tem oportunidade de conversar com o povo local, gente. Sem ir naqueles lugares turísticos mesmo, né? Porque muita gente quer ir só nos lugares turísticos. Vamos conhecer o interior das cidades, as pessoas que moram ali naquele local. Gente, é tão gostoso quando a gente conhece, né, a cultura de cada um. Vai comer na casa da pessoa e conhece, né, como é que é o dia a dia
daquela região, daquela cidade. Eu que tive a oportunidade de morar no Nordeste, morei em Minas, né? Gente, quanta cultura a gente tem no nosso país. Já fui para o Sul, moro hoje em São Paulo, mas tô aqui em Bauru hoje, né? Visitando a minha irmã. Então, gente, olha que maravilhoso como a gente tem a oportunidade de conhecer lugares incríveis, pessoas incríveis e aprender com cada uma delas. Cada história, como a gente aprende aqui com as minhas lamparinas também, que eu conheço algumas e tenho mais contato, porque trocam mensagens comigo e eu faço questão de responder, como a gente aprende com pessoas que estão em lugares completamente diferentes do nosso país. Então, quando a gente sabe usar esse tempo do repouso a nosso favor, é maravilhoso. Igualmente, quando a gente vai meditar, no próprio lar, orar, buscar sintonia com as nascentes do pensamento superior. O que é buscar sintonia com as nascentes do pensamento superior? Gente, é se conectar com Deus, com o nosso mentor espiritual, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares. Quando a gente está no momento de tranquilidade em casa, no repouso, quando a gente lembra de alguém, é tão gostoso, não é? Quando a gente tem recordações de alguém que já partiu e muitas vezes vem aquela lembrança boa, muitas vezes o espírito tá ali do lado, né? Só se aproximando para poder mostrar que tá ali presente, que tá nos acompanhando, a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente não tá atento aos sinais. Então vamos aproveitar esses momentos, confraternizar com os sofredores, confortando-os e ajudando-os, asseverando-se, escutando melodias de profundo conteúdo emocional. São recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicados em qualquer lugar nas horas possíveis. E aí eu vou aproveitar aqui a deixa da Joana, porque eu faço muito isso, né? Eu trabalho, gente, num ambiente que muitas vezes é muito estressante, né? Eu me relaciono com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu preciso engajar as pessoas para trabalhar para mim, né? Então, o que acontece num cenário, num ambiente como esse? Às vezes, no dia a dia é muito estressante. Então, o que eu faço no final do dia, gente? Eu tenho costume de meditar, né? De colocar uma meditação guiada. Procuro no YouTube, procuro, né, na internet, no próprio Google, meditação guiada. E coloco ali uma musiquinha no final do dia para eu conseguir desligar, relaxar, né? A gente começa a ouvir o que a pessoa vai falando e vai tranquilizando, relaxando o corpo. No final do dia, gente, eu durmo tranquilamente. Olha aí a Dani trazendo, uma psicóloga, Ana Beatriz, diz que no momento que estiver vivenciando algo muito ruim, num momento muito bom, devemos fechar os olhos e pedir, quero me lembrar desse instante daqui a 10 anos. Olha que delícia, Dani, amei. Isso se tornará inesquecível, sentir com totalidade o momento. Perfeito, Dani. Olha só, gente, dica da Dani aí, né? Para a gente fazer esse exercício, quando a gente estiver no momento, vivenciando um momento bom, fechar aqui os olhos e pedir para lembrar daquele momento, daquele instante. Ou seja, eu tô viajando, né, Dani? Vamos pensar aqui. Tô viajando, tô numa praia que eu tô amando aquele lugar. Vamos fechar o olho e agradecer? Né? É isso, é simplesmente fechar os olhos e agradecer a oportunidade de estarmos ali. É aquela sensação, aquele sentimento vai ficar, certo? É isso aí, adorei. Então vamos lá, basta então entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus, conforme ensinou Jesus, ao referir-se à técnica da oração. E aí, gente, não tem discurso bonito, não tem a melhor prece. Quando a gente se conecta diretamente com Deus e a gente se fecha no nosso quarto, não é para ninguém, é para nós. Né? Quando a gente abre de coração aquela prece verdadeira, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos naquele momento, que muitas vezes é o mais difícil, ou não, é simplesmente uma prece de agradecimento, né? Como a Dani trouxe aqui, agradecer por aquele momento, agradecer por eu ter algo para comer, agradecer por eu ter uma família que me apoia, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, né? A gente precisa agradecer os filhos que nós temos, né, Ale? Então, gente, como o Alexandre está trazendo aqui, o evangelho no lar, né? A oportunidade de ter a leitura, gente, a oportunidade de poder ler. Vocês acreditam que, assim, tem coisas que muitas vezes a gente ouve ou a gente, né, percebe hoje? Nós temos a oportunidade, estou lendo aqui para vocês, quantas pessoas não têm condições de ler, não são alfabetizadas no nosso país. Então percebam, se a gente está tendo a oportunidade de ter internet, de estar aqui falando com vocês, de poder ler um livro, eu pelo menos sou formada, graças a Deus, né? Mas quantas pessoas não têm a oportunidade de se formar,
de estudar, de frequentar a escola, porque muitas vezes não tem condições nem de se locomover para chegar à escola. Em regiões do nosso país, como no Nordeste, muitas vezes, eu conheci alguns lugares do Nordeste muito distantes da zona urbana e que as crianças não têm acesso às escolas. Então, como a gente precisa agradecer tudo que nós temos, as pequenas coisas da nossa vida, né? Então, percebam, gente, o quanto nós temos que ser gratos às coisas que nós recebemos, né? Vamos lá, a Dani tá dizendo aqui, vai enviar um direct, olha lá. Ana Beatriz, olha aí, gente, pessoal dando dicas aqui de pessoas também pra gente seguir. Maravilhoso. Mariana, seja bem-vinda. E aí, Joana vai finalizar, né? Então, basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus, conforme ensinou Jesus a referir-se à técnica da oração. O quarto é o nosso mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. E aí, gente, a gente precisa lembrar que o acesso ao exterior muitas vezes não é a realidade, né? O acesso ao exterior, muitas vezes, é as batalhas que muitas vezes nós vamos enfrentar no dia a dia, são os testes que vão surgir na nossa vida, são pessoas que vão cruzar o nosso caminho como ferramenta. Sara, seja bem-vinda. Então, perceba, nesse lugar silencioso que é o nosso quarto, e aí eu gosto de dizer aqui que é o nosso quarto, nosso interior, né? Porque quando a Joana diz aqui o nosso quarto físico, ela tá dizendo o nosso quarto interior, nossa alma, né? O nosso espírito. Então, quando eu me conecto com o meu espírito, o meu eu espírito, e não o espírito terceiro, tá, gente? O meu eu espírito, aquilo que eu preciso desenvolver. Esse lugar silencioso, você vai ouvir Deus. Quando você se conectar para dentro, quando você começar a observar a sua respiração, no momento de meditação, você vai se conectar com Deus. Seja com Ele, seja com seus intermediários, você vai ter essa conexão direta. Basta querer, basta que você se concentre. E no seu programa de saúde física e mental, inclui sempre o repouso como necessidade prioritária. Cuida, porém, do que farás com o recurso repousante. Ou seja, eu tenho lá momentos de descanso. O que eu vou fazer com o meu momento de descanso? Vamos avaliar? O que a gente vai fazer nesse momento, né? Eu vou ficar ocioso, sem fazer nada? Ou eu vou aproveitar e curtir o momento, entender que aquele momento é único, como a Dani trouxe aqui, né? Pensar e agradecer a oportunidade. Então, cuida muito do que você fará nesse momento de repouso. Aproveita a ocasião para descobrir-se, conhecer-se melhor, identificar o que, na verdade, te é indispensável, com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando menos valor aos demais. Repouso, sim, com ação edificante. Ou seja, não adianta a gente repousar, né, gente, e ficar na inércia. Mas se a gente descansar e fazer algo edificante para nós, né, ou para aqueles que estão à nossa volta, isso é maravilhoso. Então, que a gente possa entender essa mensagem de Joana hoje, né, nessa sexta-feira, e que nós possamos, a cada passo, a cada uma das nossas ações, perceber, né, a necessidade que nós temos da mudança interior. Então, não vamos ficar trabalhando ao extremo e também nem entrando em repouso ao extremo, que a gente possa ter equilíbrio nas nossas ações. E assim, então, finalizando o nosso estudo de hoje, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, que vocês recebam aqui essa energia positiva que eu mando aqui, envio para vocês nessa sexta-feira. Eduardo chegou no finalzinho, mas vai ficar salvo, tá? Então, você vai conseguir depois assistir a nossa reflexão de hoje. Gente, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, nós estamos no capítulo 16. A gente ainda tem aí mais 4 capítulos para finalização desse livro. E logo mais nós vamos estar aqui pensando qual vai ser o próximo livro que nós vamos refletir na sexta-feira, tá bom? Ótimo final de semana a todos e nos vemos na próxima sexta-feira às 8. Tchau, tchau.